é termos para nós e para os outros, caso precisem. Ok? Esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus é alto. O nível de Deus é alto, gente. Alto mesmo. Nós vemos o apóstolo Paulo falando, ainda só para terminar aqui esse momento, o apóstolo Paulo falando a respeito de enriquecimento. E ele fala, e vocês serão enriquecidos de todas as formas. Aí ele completa, vírgula, para serem generosos, para que hajam com generosidade. Ou seja, depois que Deus derrama e enche a tua vida, então você agora vai derramar sobre outras pessoas. É isso que Deus espera de nós, ok? Em nome de Jesus, não enriqueça, não cresça financeiramente e fique só em você, mas abençoe, tenha o costume de abençoar pessoas também, em nome de Jesus. Muito bem, queridos, nós vamos nessa hora receber uma palavra de Deus. Nós vamos encerrar hoje a nossa série Grandes Líderes da Bíblia. E nós temos aprendido com vários e vários líderes da Bíblia. Nós aprendemos com Neemias, nós aprendemos com Josué, nós aprendemos com Paulo, né? E nós aprendemos com Davi, que é aqui o último, né? O último não da Bíblia, mas o último da nossa série, porque se a gente fosse continuar falando, a gente ia falar de muitos e ia passar muito tempo. Porém, hoje nós vamos falar, como foi anunciado, nós vamos falar não das vitórias de Davi, não das conquistas de Davi, não das habilidades extraordinárias de Davi, não das qualidades de Davi, mas vamos falar dos erros de Davi. Se está na Bíblia, então é para nos ensinar, tanto o acerto como o erro. Diga assim, ó, tanto o acerto como o erro, na Bíblia, é para nos ensinar. Então, os erros de Davi estão aí. Então, eu quero que você abra, aliás, primeiramente, não sei se está no telão aqui, né? Está ali, aprendendo com os erros de Davi. Falando primeiramente do significado, o que são erros? Alguém aqui já errou alguma vez na sua vida? Aliás, baixa a mão, eu vou mudar a pergunta. Quem aqui nunca errou na sua vida? Levanta a mão aí. Se o professor Jafar estivesse aqui, ele levantava a mão, né? Ele, não, aí ele foi na dúvida, né? Eu errei uma vez. Aí quando? Quando eu pensei que estava errado. Será que o rapaz... Eita! Queridos, o erro, ele faz parte da nossa vida. Porém, o que é que nós vamos aprender hoje? Que o erro, ele tem que ser um deslize, mas mesmo assim, eu não posso me acostumar e eu tenho que lutar para que jamais eu erre. Para que jamais eu erre. Então, ó, erros. O que significa a palavra erros? Erros significa deixar de acertar, enganar-se, cometer falta, pequenos ou grandes deslizes no decorrer de nossa caminhada, isso são erros. Erro, ainda, fazer ou pensar algo que traz culpa. Erro é fazer ou pensar algo que traz culpa. Erro é apartar-se do caminho correto. Quando eu me aparto do caminho correto, eu estou errado. Eu errei. Então, assim, é simples esse significado. Todo mundo sabe o que é erro. Todo mundo sabe o que é erro. Porém, o que nós não imaginamos, às vezes, é as consequências graves, desastrosas, maléficas, destrutivas, que os erros trazem em nossa vida. E uma das motivações do diabo para nos destruir, né, é tentar fazer com que nós não olhemos tanto para a gravidade da consequência. Quando eu não olho tanto para a gravidade da consequência, eu não vou ter tanto cuidado para não errar. Então, eu vou ficar flertando com o erro, flertando com o pecado. E o diabo, tudo que ele mais quer
é anestesiar o homem, é embaçar a visão dele em relação à consequência. Por quê? Porque quando o homem entende que a consequência não vai ser tão grande, ou não vai ter sérios problemas, então ele não se preocupa tanto. Porém, queridos, qualquer erro tem que ser evitado, porque as consequências de qualquer erro, elas são maléficas. Se você tem um senso de equilíbrio, se você tem um senso de andar na linha, andar na luz, andar no caminho reto, então você vai evitar qualquer tipo de erro, seja erro pequeno ou erro grande, ok? Então, falando de erros, nós temos 3 tipos de erros. 3 tipos de erros. É o erro que, primeiramente, é aquele erro por indução, quando eu erro porque alguém me induz ao erro, eu não estou muito enxergando muito bem, e alguém me induz ao erro. Existe o erro, digamos assim, onde literalmente eu autoconfio demais em mim, eu confio demais em mim, e automaticamente eu sei das consequências e eu erro mesmo assim. Que erro é esse? É o erro intencional. Tem pessoas que erram intencionalmente, por excesso de confiança, vamos dizer assim, né? Aliás, eu estou confundindo tudo, querido, aqui. Para aí. Não, perdão, está aqui, ó. O erro por excesso de confiança é o segundo tipo de erro. O primeiro tipo, erro por indução, quando alguém me leva a errar. O segundo tipo de erro é o erro por excesso de confiança, ou seja, por confiar demais, não calculo direito, ok? É aquele cara que vai bater o pênalti, e aí ele nem pega a distância direito, né? Só um exemplo simples aqui, e ele confia demais e ele erra, ok? Ou em outras situações graves. E o terceiro tipo de erro é o erro proposital, que é o mesmo intencional, ou seja, quando sei das consequências desastrosas, mas mesmo assim faço. Então, 3 tipos de erro, e esses 3 tipos de erro Davi cometeu. Repetindo, erro por indução, alguém me leva a errar, ok? Erro por excesso de confiança, ou seja, por confiar demais, não calculo direito e acabo errando. E o erro proposital ou intencional, quando sei das consequências desastrosas, mas mesmo assim eu faço. Você já cometeu algum tipo desses 3 erros? Eu já cometi os 3 tipos. E aí, Miqueias? Com certeza, disse o Miqueias, né? Nós somos falhos. Mas, queridos, a nossa luta tem que ser para nunca errar, nem por indução, nem por excesso de confiança, e nem, muito menos, propositalmente, intencionalmente, ok? Então, continuando, nós vamos ver agora o primeiro tipo de erro aí, que eu selecionei aqui, que é o erro intencional. Nós vamos na sequência aqui em relação a Davi. O erro intencional, o erro proposital. E ali você vai ver em 2 Samuel, no capítulo 11, se quiser abrir a Bíblia, então olhar aqui, pode projetar a Bíblia aqui no telão, viu? O erro intencional de Davi, proposital, que você já deve saber que foi o adultério. Davi, ele cometeu um erro muito grande, muito grave. Ele errou, ou seja, aí no capítulo 11, nós vamos ver o momento onde ele peca, onde ele não quis ir para a guerra, como nós vamos ler já, ele está em casa, ele não foi para a guerra. Nessa época, os reis costumavam ir para a guerra, como nós vamos ler aí a partir do versículo 1, ó. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Aí olha só,
Versículo 2: Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Ou seja, só nisso aí, a gente já percebe que ele está sóbrio, que ele está tranquilo, muito tranquilo. Não existe pressão sobre Davi, não existe, ele não está pressionado, ele está muito tranquilo, ok? Do terraço, viu o quê? Uma mulher, o quê? Muito bonita. O que ela estava fazendo? Tomando banho. Lá do terraço, geralmente, o palácio, ele tinha ali os seus andares, e ali da varanda, da sacada, vamos dizer assim, ele olhou lá longe, talvez, com certeza, um banheiro ao ar livre, no quintal de casa, com certeza. Ela estava tomando banho, mas nós não vamos falar aqui do erro de Betseba, de Davi, né? Aí o que acontece? Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele enviou alguém para descobrir quem era. Observe aí que é intencional o erro dele. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Ou seja, trouxeram a informação: olha, ela é fulano de tal, filha do fulano de tal e é casada. Só aí já era para ele barrar, ok? Mas ele continua. O que acontece? Versículo 4: Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele, o que aconteceu? Se deitou com ela. Fazia pouco tempo que Betseba se purificara da impureza da menstruação. Depois disso ela voltou para casa. A mulher engravidou. Olha o que aconteceu. Só piorou. A mulher engravidou e enviou um recado a Davi, dizendo: estou grávida. Então Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. Ou seja, Davi, ele não reconhece o erro imediatamente, mas ele tenta encobrir o erro. Então ele vai pensar o quê? Ele vai pensar em matar Urias. Vai pensar em matar Urias. Aqui, volta aí, deixa na tela do PowerPoint, erro intencional. Não precisa continuar a leitura não. Você já sabe o que aconteceu. Davi, ele comete adultério, ele tenta enganar Urias por 2 vezes, porque primeiro ele tenta enganar de uma forma, Urias não cai, depois ele tenta de novo, Urias não cai, e aí pela 3ª vez o que ele faz? Planeja a morte de Urias, e dá certo. Ou seja, ele mandou que Joabe, para você que não sabe, ele mandou Joabe, o comandante do seu exército, colocar Urias na frente da batalha, onde a batalha era mais ferrenha. Para quê? Para que ele morresse. E aí a Bíblia vai dizer o quê? Que alguns dos líderes das armadas de Davi ali, do exército, morreram. E também Urias, o hitita, esposo de Betseba. Ele morreu. Davi planejou a morte dele. Então, nós vemos aqui que Davi, ele sabia o que estava fazendo. O erro intencional é esse. É quando você sabe o que você está fazendo. E o erro de Davi foi tão intenso, ele foi tão fundo, que por 2 vezes ele tenta esconder. Ou seja, primeiramente, ele tenta fazer com que Urias vá para a sua casa, para deitar-se com sua mulher, para dizer o quê? Porque ela estava recentemente grávida, né? Para dizer o quê? Dizer: olha, o filho é teu. Mas aí Urias não cai nisso. Ele de novo tenta fazer isso, mas ele não vai, porque era um homem fiel. Urias era um soldado fiel. E aí Davi disse: rapaz, não tem jeito. Ele tem que morrer. E aí, como eu já falei, o que acontece? Ele coloca ele na linha de frente da batalha, e ali no lugar que é mais ferrenha, a guerra, a batalha, ele morre de fato. E o que acontece? Depois que ele morre, a Bíblia diz que chega a notícia para Betseba, Betseba chora. A esposa dele, ela chora. Davi, ele espera passar os tempos, os dias de luto de Betseba, e depois traz ela para o palácio para ser a sua esposa.
Queridos, a Bíblia não esconde os erros de ninguém. A Bíblia não esconde. Nós falamos nas outras 2 quartas-feiras a respeito dos acertos de Davi, do poder que ele tinha, no sentido de fazer as coisas corretas, a habilidade que ele tinha, o sucesso, o êxito que ele tinha em tudo. E era louvável tudo que ele fazia. Mas, isso aqui é louvável, querido? Não é louvável. Foi algo gravíssimo. Foi algo vergonhoso. Ele pecou intencionalmente. E é tão tal que a Bíblia vai dizer que Deus fica muito triste, fica desapontado. Deus não aprovou, é lógico, o que Davi fez. Pensando que ia ficar tudo às escondidas, ele se mantém ali. E Deus usa o profeta para ir até ele. E o profeta chega lá e conta uma parábola. Ele diz: olha, rei, o que você acha? Um homem tinha uma certa ovelhinha que ele criava, até ela dormia no colo dele. E tinha um vizinho rico, que tinha várias ovelhas. E aí, chegando pessoas na casa do homem rico para visitar, ele quis dar um banquete, mas ele não quis matar nenhuma das várias ovelhas que ele tinha. Aí o que ele fez? Ele foi lá, tomou a única ovelha do pobre vizinho, que tinha só uma, matou e deu de comida para os seus convidados. O que você acha que tem que ser feito com esse homem rico? Aí ele diz: merece a morte. Quem foi que eu quero mandar matar? Gente, que loucura, né, gente? Davi estava cego, gente. Raciocina comigo. A palavra é para nós. Eu não estou aqui para falar mal de Davi. Davi já morreu. Ou ele está vivo por aí? Tem o Davi ali do Joãozinho, mas o Davi, o grande rei da Bíblia, já morreu. Ele acertou e ele errou. Mas a palavra é para cada um de nós. Ele estava tão cego, mas tão cego, que ele achou que ninguém ia saber, e que ia ficar tudo bem, que ia ficar por isso mesmo. Deus ainda espera que ele, ao ouvir a parábola, por que Natã, o profeta, conta a parábola para ele? Para que Deus está dando chance para ele de se entregar. É igual o pai que chega para o filho, sabendo do erro que o filho já cometeu, mas o filho não sabe que o pai sabe, e aí o pai querendo que o filho fale a verdade, né, sem ele dizer: ó, tu fez, eu racei. Aí ele conta algumas coisas e tal, para ver se o filho se entrega, mas o filho fica mentindo. Igual gente ali no gabinete que a gente já recebeu, ou em outros lugares, né, que você vai resolver alguma situação séria e você já sabe de tudo, tem prova de tudo. Aí você vai lá, conversa com a pessoa, faz as perguntas certas, ok? Mas a pessoa disse: rapaz, fizeram isso, sendo que é ela. Meu amigo, foi você que fez. Aí a pessoa fica sem palavras, se entrega. Foi isso que aconteceu com Davi. Deus, ao fazer com que Natã fosse lá e contasse aquela parábola, esperava que Davi reconhecesse o erro, mas não reconhece. Aí Natã diz: olha, esse homem é você. Por isso, a espada não vai se apartar da tua casa. O que tu fez às escondidas vai ser feito em praça pública. Que foi o que aconteceu mais na frente com Absalão, o seu filho, que tomou ali, quis tomar o reino, que a gente já ver aqui, né? Quis tomar o reino, e ali depois Davi, não querendo enfrentar o seu filho, fugiu de Jerusalém. Absalão toma o lugar dele como rei, né, provisório, e Absalão monta uma tenda no centro, na praça de Jerusalém, e ali ele tem relações com as 10 concubinas de Davi, o próprio filho, em praça pública. Cumpriu-se aquilo que Deus disse que ele ia fazer. Olha a gravidade. Isso aqui, eu não vou falar das consequências do erro de Davi, mas as consequências foram graves. Então, Davi estava cego. Você reflita, você já cegou
em alguma situação, em relação a algum erro. E aí só depois que alguém chegou, de fato, ou então ninguém chegou, mas você ou nós já quebramos a cara, bem quebrada mesmo, e aí que a gente acordou, e aí a gente pensa assim, meu Deus, onde que eu estava com a minha cabeça? Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Esse é o primeiro tipo de erro, é o erro intencional, ok? O segundo tipo de erro, projeta aí, é o erro por excesso de confiança. Aqui são os erros de Davi, querido, tá bom? E aqui nós temos dois erros de Davi que ele comete, e em relação a dois filhos dele. Absalão, que é o que eu estou falando aqui, depois disso aqui que Davi faz, porque depois desse pecado de Davi, desse erro intencional de Davi, do adultério de Davi, a desgraça começa a vir sobre a sua casa. Uma de suas filhas, Tamar, é violentada pelo irmão dela, por Aminon. É Aminon? Por Aminon. Aminon é irmão de Tamar, todos os filhos de Davi, ok? E aí Aminon se apaixona por Tamar. E aí o próprio irmão, ele abusa, ele estupra a própria irmã. Dois filhos de Davi. Porém Tamar era irmã de Absalão, por parte de mãe, ok? E aí o que acontece? Naquele momento ali, Absalão, ele se vinga. Ele manda matar o próprio irmão dele, que era Aminon. Olha que loucura. Ele manda matar, Absalão manda matar. Olha a tragédia, os filhos do rei. Os filhos do rei Davi. Um irmão abusa da outra irmã, aí o outro irmão pega e manda matar o outro irmão que abusou da irmã dele. Imagina a notícia dessa aqui na cidade. Aí o que acontece? Absalão, ele foge para uma cidade chamada Gesur. Ele foge com medo, ele foge. Ok? E passa um bom tempo ali. Porém, Joabe, o seu comandante do exército de Davi, ele se compadece de Absalão, e ele vai conversar com Davi para que Davi possa se reconciliar com o filho. Ele tenta interceder ali. E ele vai e conversa com Davi, pede para que Davi seja misericordioso, passou um bom tempo, porque de fato o pai, ele tem que resolver a situação. O pai, ele tem que agir, Davi tinha que agir e resolver a situação. Por quê? Porque senão poderia piorar. E aí Joabe, no capítulo 2 Samuel 14, abre aí, 2 Samuel 14, vai contar esse momento aí que eu estou falando para vocês, onde Joabe intercede por Absalão, para que haja a reconciliação do rei com ele. Aí a partir do versículo 21, tá bom? A partir do versículo 21, capítulo 14, a partir do versículo 21, o texto vai dizer assim, depois o rei disse a Joabe, muito bem, atenderei a esse pedido, vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se com o rosto em terra, abençoou o rei e disse, hoje o teu servo ficou sabendo que eu o vejo com bons olhos, pois o rei atendeu ao pedido do teu servo. Então Joabe foi a Gesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas olha o erro de Davi. Presta atenção. Absalão planejou a morte do próprio irmão. Davi planejou a morte de Urias, sim ou não? Sim ou não? E fez pior do que Absalão. Absalão planejou a morte do irmão, não foi? Mas Davi planejou a morte de Urias e ainda ficou com a mulher dele. Como é que Davi tinha que agir? Traga ele aqui, eu quero dar um abraço nele. Meu filho, por que você fez isso, meu filho? Você não devia ter feito isso, mas eu lhe perdoo. Mas não, ele diz o quê? Repetindo, ele irá para a casa dele, não virá à minha presença.
Assim, Absalão foi para a sua casa e não compareceu à presença do rei. Traduzindo, assim, porque é um pai e um filho, assim Absalão foi para a sua casa e não compareceu na presença do seu pai, porque o pai disse: eu não quero ver ele não. Tudo bem, ele pode vir, mas eu não quero ver ele. Davi errou, gente. Davi errou feio. E aí, continuando, só que cada erro tem consequência. Então em todo Israel, não havia homem tão elogiado pela sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés, não havia nele defeito nenhum. Sempre que o cabelo dele ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 200 ciclos, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Tamar, ele colocou em homenagem à sua irmã, que é a irmã dele, né? Beleza. Aí o 28, Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Gente, a Bíblia não esconde nada. Ele passou 2 anos e Davi não viu o filho. Davi não foi atrás do filho. Na mesma cidade, gente, o que é isso? Na mesma cidade. Repetindo, Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. O rei não recebeu. Joabe, que tinha sido aquele que tinha convencido o pai dele a trazer de volta: vem aqui na minha casa, eu quero conversar contigo. Mas Joabe não foi. Aí ele começa a ficar com raiva, né? Aí o versículo 30. Assim Absalão disse aos seus servos: vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada, tratem de incendiá-la. Ele começou a se tornar mal. Aí ele mandou chamar Joabe: Joabe, não vem, rapaz, incendeia lá a quinta dele, que eu quero que você não venha aqui, bota fogo lá. Os servos de Absalão puseram fogo na plantação de Joabe. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: mandei chamar você para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: por que voltei de Jesur? Melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Absalão queria se reconciliar com o pai. Até que, enfim, depois de 2 anos, Davi recebeu Absalão, o filho, morando na mesma cidade. Porém, querido, a continuação da história aqui é trágica. Absalão aqui já tinha, o coração dele já tinha sido contaminado de raiva e de ódio pelo seu pai. E aqui, a partir disso aqui, Absalão ele vai tomar o reino de Davi. Por um curto tempo, vai tomar o reino. E é trágico. Por quê? Porque quando ele se volta para tomar o reino, quando Davi foge de Jerusalém, quando Absalão tem relação sexual com as 10 concubinas de Davi em praça pública, depois de então há uma guerra. O homem de Absalão e os homens de Davi. Porém, Davi é pai. E ele diz para Joabe, ele disse: olha, eu não vou, mas tratem bem o jovem Absalão. Por favor, não matem ele não. Mas Joabe vai lá, Absalão fugindo na sua mula, como a Bíblia diz. Olha que coisa trágica. O filho do rei fugindo, aí o cavalo passa, a mula passa por uma árvore baixa e ele fica preso pelo pescoço num galho de árvore. Ele fica preso fugindo. Resumindo, ele fica preso ali pelo pescoço, Joabe vai lá e mata ele. É o erro por excesso de confiança. Não vai dar em nada não. Eu não vou conversar com ele não quero ver ele não vai dar em nada não. Erro por excesso de confiança. Davi errou, queridos. E aí, o outro erro dele está em 1 Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao 6, com outro filho. Aqui, para você perceber esses erros, você tem que prestar atenção na Bíblia. Tem que prestar atenção. Porque, aqui agora é Adonias, 1 Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Ok? Olha o que vai dizer aí, capítulo 1, do 1 ao 6. Davi aqui já estava velho, né? O versículo 1. Quando o rei Davi estava bem velho, cobriam-no, ok? Mas aqui a gente vai ver um erro dele. Ele está no final da vida dele. Aí o que acontece? Versículo 5. Ora, Adonias, que era filho de Davi, ok?
Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Ragite, ergueu-se dizendo: eu serei o rei. Ele tinha ambição para ser rei, ok? Mas a promessa de Davi era que Salomão seria rei, e não Adonias. Mas Adonias disse: eu que vou ser o rei, porque vi que o pai estava velho, né? Ele, Adonias, providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. O seu pai, aqui é o erro de Davi, aqui é onde está mostrando o erro dele, em relação a Adonias. O seu pai, que é Davi, o seu pai nunca o havia contrariado. Quando você lê a Bíblia, preste atenção nos detalhes. Olha o detalhe, o seu pai nunca o havia contrariado, perguntando: por que você age assim? Gente, a Bíblia é clara, não esconde erro não. Adonias tinha sede de ser o rei. Então, se a Bíblia diz que Davi nunca tinha repreendido ele, e nem perguntado para ele: por que você age assim? Era porque Adonias já tinha demonstrado sinais de que queria ser rei. Ele já tinha demonstrado sinais de que queria tomar o poder. Mas Davi, vendo isso, nunca contrariou o filho. Outro erro, não precisa não, por excesso de confiança. Pais que não contrariam os seus filhos. Pais que não disciplinam os seus filhos. Dá nisso aqui, ó. Repetindo mais uma vez. O seu pai nunca o havia contrariado e nem perguntado: por que você age assim? Aí o texto diz: Adonias também era muito bonito e havia nascido logo depois de Absalão. Então, ele errou mais uma vez aqui, em não contrariar o filho e não disciplinar o filho. Por que ele errou? Não vai dar em nada isso aí. Erro por excesso de confiança. Querido, tenha cuidado, tenhamos nós cuidado. Continuando, excesso de confiança. E o terceiro erro, por indução. Ok? Ele foi induzido a esse erro aqui, ó. Agora, 2 Samuel, lá na frente, 2 Samuel, no capítulo 24, ok? A partir do versículo 1. Nós vamos ver um momento aí, onde Davi, volta um pouco aí, ó, onde Davi, ele faz um recenseamento, um censo de Israel. Olha só, Deus sempre quis que aquele que servia a ele confiasse só nele. Não confiasse na sua sabedoria, nem na sua força, nem na sua riqueza. E Davi aqui, queridos, ele se perde um pouco. Como assim? Ele quer saber quantos soldados de guerra ele tem. Não era para ele mandar fazer esse censo. Ele queria saber quantos soldados tinha para poder ter mais confiança. Por isso que ele erra. Vamos lá. Olha só. Versículo 1 em diante. Mais uma vez o Senhor se irou contra Israel. Por isso incitou Davi contra o povo. Por isso incitou. Em 2 Crônicas, capítulo 21, vai ter essa mesma história. Lá vai estar dizendo que o diabo foi que incitou Davi. Eu não vou perder muito tempo aqui, mas eu vou dizer para você apenas o seguinte: aqui não é uma contradição na Bíblia, não é. Aqui simplesmente, naquele momento ali, Satanás faz o que Deus permite. Davi, ele erra de coração, ele quer fazer o censo, Deus não quer que ele faça o censo, tu não precisa fazer isso, Davi, tu tem que confiar em mim. E ali, Deus permite que o diabo incite Davi, provoque ele, leve ele a fazer o censo. Ele foi induzido a fazer aquilo ali, ok? E aí, ó, continuando, versículo 2: então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Aqui é o erro dele. Ele queria, mais uma vez, saber quantos soldados ele tinha para poder ficar mais tranquilo. Mas a confiança dele, a nossa confiança, tem que ser somente
em Deus. E isso, você acha que é besteira? Deus leva em conta isso, gente. Olha só, versículo 3, Jobe, porém, respondeu ao rei, que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Até Joabe, o seu comandante, disse: rapaz, não precisa não. Precisa fazer isso não. Por que o senhor quer fazer isso? No entanto, a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre as dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. Atravessando o Jordão, acamparam em Aroé, ao sul da cidade, no vale, depois foram para Gade e de lá para Jazé e tal, né? E versículo 8, percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. 9 meses contando, né? Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Aí ele vai dizer quantos soldados tinham. Porém, ao versículo 10, depois de contar o povo, Davi sentiu pesar no coração e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Ele reconheceu que tinha errado. Pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Então, ele foi levado ao erro. Primeiro ele quis errar, ele sentiu no coração de querer contar o povo para poder ficar mais tranquilo, mas quem é íntimo de Deus, Deus espera que esses confiem somente nele. Quando você pensa em confiar em qualquer outra coisa, naturalmente, e não em Deus, isso vai ser um erro para você. Se você confia no teu dinheiro, é um erro. Se você confia no teu marido mais do que em Deus, é um erro. Se você confia no teu pai mais do que em Deus, é um erro. Então, nós não podemos confiar naquilo que nós temos, em qualquer coisa ou em qualquer pessoa que nós temos, mas somente em Deus. Deus leva isso a sério. Confiar em outras pessoas ou em outras coisas, mais do que em Deus, é um erro. Davi errou aqui, e ele mesmo reconhece que ele erra, ok? Então ele foi induzido. Eu não vou contar aqui para vocês a consequência disso aqui, porque o nosso tempo está estourado, ok? Mas depois você pode continuar a leitura em casa. Então, continuando aqui, nós vamos ver o seguinte: o que aprendemos com os erros de Davi? O que aprendemos? Aqui ele cometeu esses erros, 3 níveis de erros, 3 níveis de erro. E na verdade nós aprendemos algumas lições aqui. Ele errou, primeiramente, adulterando. Ele errou depois ali com os seus filhos. E ele errou ali não confiando somente em Deus. Ok? E aí, olha só. Cuidado com o que você anda vendo. É a lição que fica, primeiramente. Qual a lição que a gente tira aqui? Cuidado com o que você anda vendo. Isso relacionado ao que ele viu do terraço da casa dele. O que você anda vendo? O que os teus olhos andam vendo? Geralmente desejaremos o que se passa com recorrência diante dos nossos olhos. Repito, o que você anda vendo? Ao vivo, no celular, na internet, na televisão. Aí, é certo, geralmente nós iremos desejar aquilo que passa recorrentemente diante dos nossos olhos. É aquilo que eu gosto de falar para os homens. Olhou a mulher, a primeira olhada, você não peca. Aqui é conversa de homem para homem. Primeira olhada tu não peca. Mas se você olhar de novo, ali já tem uma grande chance de pecar. E se você está direto diante de algo assim, você vai desejar. Você vai desejar. E olha só, a consequência: o desejo é como um fogo aceso dentro de nós. Ele arde cada vez mais, nos pressionando a fazer o que ele quer.
Presta atenção. Se você vê mal, se você coloca os olhos no que não deve olhar e fica repetindo aquela visão diante de você, vai nascer o desejo. Vai nascer o desejo. E o que é o desejo? É um fogo dentro de você. E o que vai ficar ali? Vai ficar latente dentro de você. Você vai ficar sendo induzido a fazer aquilo ali. Isso aqui não é só com homem, é com homem e mulher. Viu a tentação? Fuja dela. Você tem que fugir. Por quê? Porque depois que acende o fogo, meu amigo, para apagar é difícil. Para apagar é difícil. Projeta aí Mateus 6, versículo 20 e 23. Mateus 6. Então, cuidado com o que você anda vendo. Davi, ele viu o que não devia ver. Para as mulheres, os homens é visão. Para as mulheres, cuidado com o que você anda ouvindo. Ou quem você anda ouvindo. Porque a mulher, muitas vezes, por mais que a mulher se ache durona, né? Tem uma mulher que quer ser homem agora, né? E os homens querem ser mulher, mas tem uma mulher que se acha dura demais, né? Mas ela não sabe que ela é tão frágil. E a gente vê uns homens da vozona bonita. Aí o cabo elogia a mulher. Um monte de pegadinha, observou um monte de pegadinha? O cabo nem conhece a mulher, meu amigo. Nem conhece a mulher. Aí ele, com a voz bonita, com uma flor, a mulher fica toda se derretendo, até chora. Quem já viu alguma pegadinha assim? Um monte de pegadinha assim, até chora. Meu Deus, meu Deus. Mas assim como a mulher é assim para essas coisas, o homem é para aquilo que vê. Então, homens, cuidado com o que vocês andam vendo. Mulheres, cuidado com o que vocês estão ouvindo. Ok? Pode deixar, Mateus, deixa. Aqui na igreja é assim, né? Outra coisa, querido, passa aí, ó, o outro slide. O que aprendemos com os erros de Davi? Eu sei que o tempo está estourado, querido, mas segura aí. Glória a Deus. Quem está aprendendo alguma coisa aí? Amém? Aí olha só, quando errar, não queira esconder o erro, achando que tudo ficará bem se ninguém ficar sabendo. Eu acho que se eu tivesse passado só para essa segunda parte aqui, a pregação tinha sido mais, não é não? Mas presta atenção. Quando errar, não queira esconder o erro, achando que tudo ficará bem se ninguém ficar sabendo. Davi, ele achou que tudo ia ser resolvido se ele escondesse. Mas olha só a frase que Deus me deu: erro não se resolve escondendo, mas mostrando. Você entendeu? Eu vou falar de novo. Erro, como é que se resolve um erro? Escondendo? É isso? Não, é mostrando. O que é mostrar? É confessar. É confessar. Eu resolvo um erro quando eu mostro para alguém, para a pessoa certa, ou para a pessoa que eu errei contra ela. Mas se eu escondo, eu não estou resolvendo, meu amigo. Eu estou piorando. Quanto mais Davi escondeu, pior ficou. Aí, ó, projeta Salmos 32, versículo 3 ao 5. Salmo 32, do versículo 3 ao 5. Davi tentou esconder, achando que ia resolver. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, enquanto eu mantinha escondidos. Passa. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Passa. Então reconheci, mostrei. Reconhecer é mostrar. Foi eu. Vem aqui, deixa eu te mostrar um negócio. Aí acende a luz, aqui ó. Foi eu mesmo. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aplauda o Senhor pela palavra dele, em nome de Jesus. Então, quando errar, para fechar, não queira esconder o erro, achando que tudo ficará bem se ninguém ficar sabendo.
Erro não se resolve escondendo, mas mostrando. Ok? Aí, o que aprendemos com os erros de Davi? O outro tópico. Depois de Deus, foca isso aqui. Depois de Deus, família é a coisa mais importante. Não ignore as necessidades de sua casa. Davi não resolveu o problema de Absalão. E era tão fácil resolver. Gente, às vezes é tão fácil. Davi poderia resolver o problema de Absalão como? Recebendo ele, abraçando e beijando o filho. Mas ele ignorou. Por ignorar, ganhou o inimigo. Ganhou o inimigo e perdeu o filho. Porque morreu. Absalão morreu, o filho dele morreu. Ok? Nenhum sucesso, já diz Josué Gonçalves, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Projeta aí 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 8. 1 Timóteo 5, versículo 8. Repetindo, depois de Deus, família é a coisa mais importante. Não ignore as necessidades de sua casa. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Aí, ó, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Qual é a tua posição na tua casa? Como homem e mulher de Deus. Você fica sempre atravessando as coisas, sempre fazendo o que é errado. E em relação a homem e mulher de Deus, sempre desprezando. Não ignore as necessidades. A sua casa, a minha casa, tem que andar em ordem, na linha. Não queira andar atravessando as coisas. Ok? E, para ir chegando no fim, nunca, o que aprendemos com o erros de Davi? Nunca abandone sua confiança no Senhor. Foi o erro dele de fazer o censo. Ele queria ter algo para se encostar. Dizer, não, eu tenho aqui tantos soldados, não, eu estou seguro. Nunca abandone. Salmos 20, versículo 7, projeta aí. Salmos 20, versículo 7, o texto vai dizer o seguinte: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos em quem, queridos? No nome do Senhor, o nosso Deus. Muitos confiam em carros e em cavalos. Davi estava confiando, naquele momento do censo, nos seus guerreiros. Ele estava confiando nos seus guerreiros. Não estava confiando em Deus. Por isso ele errou. Por isso ele pecou. Ok? E aí, para concluir, conclusão. Olha só. O que fazermos quando errarmos? É lógico. Primeiramente, reconheça quando... Vai lá. Reconheça que está errado, primeiramente, é lógico. O que fazer quando eu errar? Reconhecer que estou errado. E depois, pedir perdão. E aí depois, ó, esteja disposto a pagar, seja qual for, o preço. Tem gente que erra, mas não quer pagar o preço. Você conhece alguém assim? Você já viu alguém assim? Tem gente que erra, mas não quer pagar o preço. Tem gente que a gente vai aconselhar e aí diz, olha, tu vai confessar para tal pessoa que tu fez isso. E aí, ó, pode acontecer isso, pode acontecer isso. Não, mas se eu errar eu vou perder isso. Se eu errar eu vou perder aquilo. Meu amigo, perca o que for, menos Jesus. Eu tenho essa frase no meu WhatsApp. Perca o que for, menos Jesus. Esteja disposto a pagar o preço. E depois, volte a adorar a Deus. Essas três coisas, até que Davi vai e corre para perto do Senhor e diz, Senhor, chega, Senhor, quem errou fui eu. Quem errou foi eu. Aí Deus manda o anjo destruidor parar. Aí Deus manda o profeta ir até ele sacrifica ao Senhor naquele lugar. E depois do sacrifício, a Bíblia diz que a praga cessa, a praga para no meio de Israel, ninguém mais morre. Ou seja, aqui no caso, Davi, ele voltou a adorar a Deus. Então, ele reconheceu que estava errado, os pecados, e nos purificar de toda
injustiça. Aí, ó, agora o capítulo 2, versículo 1. Passa aí, ó. Capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É assim que lidamos com o erro. Errou? Peça perdão, meu amigo. Reconheça que está errado, não fique escondendo, não. Erro não se resolve escondendo, mas mostrando. Esteja disposto a pagar o preço que for, não importa, não importa. Eu quero estar de bem com meu Deus. Tem uma situação, para terminar, há muito tempo atrás na igreja, que um marido traiu a esposa, e há um bom tempo, e aquilo martelava ele, e ele nunca tinha confessado para ela. Você acha certo um marido trair a esposa e esconder da esposa? Mesmo que ele se arrependa. Ele traiu a esposa há um ano atrás, ninguém ficou sabendo de nada, e aí ele se arrependeu, não ficou mais com a mulher, com a amante, ficou só com a esposa. Você acha certo ele esconder isso da esposa o resto da vida? Sim ou não? Não. Porém, quando chega na luz, ó, pã, né? Quando chega na luz, meu amigo, tem que mudar. Aí, esse rapaz chegou para mim há muito tempo atrás, contou o que tinha acontecido, mas ele só chegou para mim porque estava martelando dentro dele, o Espírito já estava falando com ele. Você está errado, meu filho, você tem que confessar. Aí, só que o medo dele, qual era o medo dele? Perder a esposa. O que importa é que tu vai estar bem com Deus. Se ela não te quiser mais, é um direito dela. É um direito dela. Ok? Mas você, não fique mais escondendo isso não, meu amigo. Não fique mais escondendo isso não. Encerramos por aqui. Então, quem recebe a palavra do Senhor, diga aleluias. E aplauda Ele bem forte em nome de Jesus.